Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Israel viu maravilhas de Deus quando andou com o Senhor. Eu quero trazer aqui uns bons momentos da história de Israel. O Antigo Testamento trata da antiga aliança, que já acabou, com Israel, baseada na lei. A lei não passou, mas a aliança acabou. E Israel encerrou aquela aliança e Deus assinou. A glória de Deus já saiu do templo e não voltou. E o Senhor diz em Jeremias, eis aí vem tempo, lá no capítulo 30, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, não como aquela que eles anularam. A aliança antiga, o Antigo Testamento, foi anulado, mas a história ficou registrada. Israel, na maior parte do tempo, andou mal com Deus, testemunho do próprio Deus, da boca do próprio Deus, através dos profetas. Mas em alguns momentos, Israel andou com Deus. E eu quero caracterizar um desses momentos. Josué, capítulo 5. Deus tinha levado o Moisés, que fez o seu trabalho, deixou a lei, deixou o exemplo, deixou o sucessor, o Josué, e o Josué foi exortado pelo Senhor, por Moisés, inclusive pelo povo, a permanecer firme, perseverante, sendo forte e corajoso para cumprir a lei. Meu irmão, minha irmã, seja forte no Senhor para você poder chegar à salvação. Não pense que tudo já está garantido, porque quem está em pé pode cair, diz o apóstolo Paulo. Então, em Josué, no capítulo 5, começa dizendo que os reis amorreus, quando ouviram que Israel havia passado o Rio Jordão a seco, que o Rio Jordão tinha secado, e o povo passou e entrou na terra de Canaã, eles ficaram arrasados, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles. Que coisa tremenda. O mundo precisa ver que nós somos do Senhor. O mundo precisa tremer diante do Deus de Israel, do Deus da igreja, do nosso Deus. O rei Nabucodonosor, o grande do seu tempo, que reinava na Babilônia, tremeu e se prostrou diante do Altíssimo, o Deus de Daniel. O mundo precisa tremer diante do nosso Deus. E quem vai levar essa impressão através da unção somos nós. O poder de Deus precisa ser demonstrado para as pessoas que estão diante de nós. Mas Israel pagou um preço e eles estavam em total obediência ao Senhor através do Josué. E no versículo 2 diz que naquele tempo o Senhor disse: Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. E ele fez isso, e aquele local onde jogaram os prepúcios se chamou Gibeate Aralote, um monte de prepúcios. Eles fizeram um monte, foram cortando os prepúcios de todos os homens. É claro que aquilo doeu e eles ficaram vários dias até se recuperar daquela circuncisão. Interessante que eles não tinham circuncidado ninguém no deserto. Mas quando entraram na terra prometida, Deus exigiu que eles se circuncidassem. E foi o que Josué mandou fazer. Facas de pedra, uma pedra lascada, uma pedra dura lascada, fica cortante. E não podia ser feito com faca de ferro. Eles já conheciam ferro naquela época. Não podia ser feito com um outro material, tinha que ser com faca de pederneira, cortando com pedra, aquela pedra lascada, pontiaguda e cortante. Assim foi feito, e por causa disto,
o mundo à sua volta tremeu. As nações tremeram, porque Israel estava circuncidado. O povo de Deus estava em obediência ao Senhor. Quando nós estamos com o coração circuncidado, o povo vai tremer à nossa volta. Temos que nos consertar com Deus, ficar em Jerusalém, nos consertando, até sermos revestidos de poder do alto. Logo a seguir, nós vemos no versículo 10 que os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no 14º dia daquele primeiro mês e comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Interessante. E eles celebraram a Páscoa ainda comendo maná, mas no dia seguinte eles tiveram a liberdade de começar a comer do fruto da terra. Comeram pães asmos, cereais tostados nesse mesmo dia. E no outro dia, então, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e nunca mais o tiveram os filhos de Israel. Mas agora eles já tinham toda a produção da terra, os cereais produzidos na terra de Canaã, que eles estavam comprando e conquistando dos povos que eles teriam que vencer ali. Assim, Deus nunca deixou faltar o pão ao seu povo. E até hoje Deus não deixa faltar o pão de cada dia àqueles que andam na presença de Deus. E o salmista diz no Salmo 37 que fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa é a experiência que nós temos, todos nós que oramos a oração do Pai Nosso. Dá-nos o pão de hoje, de cada dia. O Senhor nunca deixou de dar o maná, até que o maná cessou, porque Deus começou a alimentá-los com o produto da terra. E Deus prometeu, se vocês forem fiéis, nunca as chuvas faltarão no momento certo e vocês vão comer do produto da terra, a terra prometida. E eles comeram com satisfação e alegria. A terra deu seu fruto. Maravilhas. Deus operou tudo o que era necessário. Deus operava o que era necessário quando o povo andava na presença de Deus. Não faltava o pão de cada dia, segurança, a paz, saúde, tudo Deus dava. E Ele continua dando. Deus é quem nos garante essas coisas. Bom é andar na presença de Deus. Procure acertar a sua vida na presença de Deus, meu irmão, minha irmã.